que você acha da gente abrir uma escola? Você tá doida? Com que dinheiro? Não temos dinheiro. Eu falei, mas a gente tem crédito, temos amigos, vamos, o que você acha? Aí ele, não topou, né? Acho que deve ter, no primeiro momento, deve ter achado que eu era louca, né? O sucesso é você trabalhar com o coração, é você ser humana, né? E principalmente trabalhar com vidas, que é uma coisa muito, muito séria. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora têm projetos que tá ali procrastinando, tem medo de colocar em prática. Então, e vocês, como foi essa... Então, vamos chamar da parte financeira do negócio. Porque eu vejo muitos empreendedores, eles vão abrir um negócio e fica vendo só grana. E não era a nossa visão. E nunca foi. Não que a gente não precisasse do dinheiro, do capital. Hoje eu vejo e agradeço essas pessoas terem passado pela minha vida, porque eu me tornei uma outra pessoa. Eu era frágil, eu era sensível, né? E hoje não, hoje assim, eu sou um bambu. Vem um vento, ele vai, sabe, me levar quase no chão, mas eu vou voltar, porque eu tenho uma certeza do que eu quero pro mundo, porque eu acho que a educação muda. E o mais interessante, Décio e Bruno, é que o que eu acho que mais importante dentro da empresa, da escola, são as pessoas, a minha equipe. Esse é o bem mais valioso que nós temos. O resultado só sai com o esforço e o comprometimento individual. E eu posso dizer que acertamos. O nosso jeito de lidar com a equipe, o nosso jeito de respeitá-los, de entender, de poder ajudar, não só financeiramente, mas de uma forma geral. Eles sabem bem, se você for na escola hoje entrevistar toda a minha equipe e perguntar quem é Cláudia, quem é Evandro, com vocês, eu acho que muitas empresas, talvez, não estou querendo aqui jogar confete em mim, mas o que eu acho que falta muito é essa valorização humana, porque o resultado quem traz são as pessoas. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo. E hoje tem aqui um casal que vai contar a sua história, né? E tenho certeza que vai contribuir muito com o seu sucesso. Mas antes, gostaria de estar apresentando o Bruno, meu amigo Bruno, mais uma vez aqui junto comigo. Obrigado, Bruno, por ter aceitado aí meu convite e essa parceria que é a associação junto com o podcast. Eu que agradeço de estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bacana a Associação Empresarial estar apoiando iniciativas como essa, né? Trazendo empresários associados para contar um pouco da sua história de sucesso, que faz parte do convívio campograndense do bairro, né? Dos moradores de Campo Grande. Então, muito agradecido mais uma vez pelo convite. E parabéns mais uma vez pela iniciativa e vamos para mais um episódio. Eu que agradeço, Bruno. E hoje, o casal empresário aqui de Campo Grande, que a gente tem o prazer de receber, é da Girassol Creche Escola. Seja bem-vindo, Evandro e Cláudia. Fique à vontade aí para estar se apresentando. Obrigada pelo convite. É sempre bom, né, ser reconhecido pelo que a gente faz, né? E eu faço o que eu faço com muito amor. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Então, assim, o trabalho que nós realizamos lá na Girassol, eu tenho certeza que faz a diferença. E por isso o sucesso, né? Então, eu também muito feliz e honrado em ter recebido esse convite, né, do Bruno, através da Associação Empresarial. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, né? São 18 anos de escola, então um pouquinho nós vamos poder estar batendo esse papo aí com vocês. Bacana. Mais uma vez agradeço por ter aceitado aí nosso convite. E a primeira pergunta, como o empreendedorismo aconteceu na vida de vocês? Teve alguém que influenciou? Vocês já tiveram outra experiência antes dessa, da escola? Conta um pouco aí dessa iniciativa de empreender. Começou com, eu acho que um desejo de infância, né? Porque eu já me via pequenininha, dando aula. Minha mãe dizia que eu criava nome de escola, nome da professora e nem ia para a escola ainda, né? Era muito pequena, não frequentava escola. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo profissionalmente e o desejo de ter algo meu. Que cada escola que eu passava, eu não podia dar o meu toque, né? E aí eu, conversando com o Evandro, e eu falei, o que você acha da gente abrir uma escola? Você tá doida? Com que dinheiro? Não temos dinheiro. Eu falei, mas a gente tem crédito, temos amigos, vamos, o que você acha? Aí ele,
não topou, né? Acho que deve ter, no primeiro momento, deve ter achado que eu era louca, né? Como é que nós vamos ter uma escola se a gente não tem condições financeiras, né? Não tinha sobra financeira. E aí eu comecei a buscar sozinha, né? Ele trabalhava numa indústria e eu já dava aula e eu comecei, nas minhas horas vagas, procurar um espaço. A princípio, uma amiga que trabalhava na coordenadoria de educação me ajudou e eu levei ela na minha casa, porque ela montava, né, fundava as creches do município. E aí eu levei ela na minha casa e falei, o que você acha? Aí ela falou, sua casa é ótima para morar, não para abrir uma escola. Aí aquilo foi um balde de água fria, né? Mas ela falou, não, mas Deus vai mostrar o espaço, o lugar certo. E aí, aos poucos, eu ia andando, né, em todos os bairros, ia procurando. Até que nós vimos bem perto da nossa casa. Não, eu vi. E aí eu liguei para ele e falei, olha, encontrei a escola. Como assim? Eu falei, já encontrei. Já fui lá, já tinha uma caseira, né, uma pessoa que cuidava do espaço, que ali era um sítio. E aí eu fui lá, toquei a campainha, a senhora abriu, aí ela falou, não, mas eu não posso mostrar a casa porque é só junto com o corretor, você não posso abrir, você não pode entrar. E eu estava com meu filho, que era pequeno, no colo, e eu falei, mas eu, uma mulher com um bebê no colo, o que eu vou fazer com você? Não vou fazer nenhum mal, eu só quero ver a casa. Aí contei a história, que eu quero montar uma escola e eu quero ver, né, se nesse espaço daria para eu fazer tudo que está na minha cabeça. Aí eu fui entrando e fui vendo. Ai, aqui vai ser o berçário, aqui vai ser a secretaria. E ela falou, você consegue ver tudo isso? Eu falei, sim, na minha cabeça já tinha tudo isso. E aí, quando eu saí de lá, eu falei para ele, olha, já encontrei o lugar. Só que tinham 3 pessoas interessadas na minha frente, né? Era para abrir academia de ginástica, as 3. E aí, a dona do imóvel, ela disse, não, academia não, academia não. Quando eu cheguei com a proposta de escola, a mãe dela tinha sido professora, a irmã também. Então, ela falou, meu pai vai ficar feliz desse espaço se tornar uma escola. E aí, nós fechamos o contrato e começamos a luta, sem dinheiro mesmo, porque aí ele pegou um empréstimo, depois pegamos empréstimo com banco, com amigos e fomos montando e botando a mão na massa mesmo, como até hoje. Até hoje a gente faz isso, a gente está lá presente, eu vou todos os dias, né? Saio bem tarde da escola, conheço todas as crianças, os pais ficam, como é que você conhece, sabe o nome? E se é a avó, sempre que leva, eu sei o nome da avó, sei o nome da criança, porque eu estou lá todos os dias. Eu acho que o sucesso é você trabalhar com o coração, é você ser humana, né? Ver e principalmente trabalhar com vidas, né? Que é uma coisa muito, muito séria. Que bacana. E o Evandro entrou quando? Chegou quando para iniciar o trabalho lá na Geração? Você saiu do trabalho? Como é que foi essa migração até ajudar nessa parte aí de administrativa? Então, eu trabalhava numa indústria química já há muitos anos. E quando a gente passou por essa fase aí que a Cláudia comentou, né, do aluguel e tudo mais, que eu entrei, então a gente tinha que arrumar, porque ali era uma casa, um sítio, né? Então tinha que arrumar tudo. Tava tipo abandonada, porque quem morava na casa, o proprietário, né? Ele tinha falecido, só tinha essa caseira. E foi tudo se degradando, foi tudo sujo, bem destruído. Então foram nos finais de semana, porque eu trabalhava na fábrica, fazer essas limpezas, faxinas todas, né? E quando a gente começou mesmo, que foi em setembro de 2007? Agosto de 2007, que foi a fundação. Aí então eu saía da fábrica por volta de 5 horas, se eu não me engano, assim, alguma coisa. Com o ônibus da fábrica, vinha direto para a escola. Ia correndo, sempre agitado, para poder ajudá-la um pouquinho da noite aí, né? Porque a escola começou com o bebê e com o maternal. A escola começou assim, com o berçário e o maternal. Então eu ajudava a Cláudia nesse período. Então isso foi ao longo de alguns anos. Se não me falha a memória, 7 anos. Aí foi quando eu não tinha mais como continuar conciliando a fábrica e a escola. Aí eu larguei a fábrica e fiquei só na escola, né? Me dedicando totalmente, até hoje, na escola, né? Fazendo aquilo tudo lá crescer. Porque como era uma residência, a gente foi adaptando as nossas necessidades, né? E construindo novas instalações. A Cláudia colocou de uma forma assim, pareceu muito fácil para você tomar essa iniciativa. E normalmente o empreendedor, para tomar uma iniciativa, ele tem medo, ele fica procrastinando um tempo, mas você colocou de uma forma assim, com muita certeza aqui, pelo menos pra gente, do que queria, que tinha certeza que ia dar certo. E esse não é o normal. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora têm projetos que tá ali procrastinando, tem medo de colocar em prática. Então, e vocês, como foi essa... Então, vamos chamar da parte financeira do negócio, que eu vejo muitos empreendedores, eles vão abrir um negócio e fica vendo só grana. E não era a nossa visão. E nunca foi.
Não que a gente não precisasse do dinheiro, do capital. Óbvio, precisamos do capital, porque sem ele não ligamos uma lâmpada, né? Precisamos. Temos funcionário, temos uma responsabilidade. Mas não foi esse o foco. A gente viu o seguinte, a gente queria montar uma escola e que pudéssemos, fomos atrás desse capital todo, né? Pegar grana com o banco. E aí tinha uma pergunta que nós fizemos para nós mesmos. E se não der certo? Uhum. Aí na época nós tínhamos uma chácara, um sítio, que era o meu sonho, de plantar e conseguir e viver um tempo. Aí nós fizemos uma conta e pensamos, se não der certo, a gente vende o sítio e pagamos todo mundo. Aí fizemos uma conta legal. Só que a escola foi crescendo. Foi crescendo. E também os compromissos também foram crescendo. Você vai ao banco buscar o capital. E o custo desse dinheiro não é barato, é alto. Mas a gente conseguiu fazer a modernização da escola com esse capital e fazendo as coisas equilibradamente girarem. Mas tínhamos ali um porto seguro? Sim, era o sítio. E se o sítio não der certo, nós temos a nossa casa. Uhum. Então isso nos dava uma tranquilidade. E no início também, eu também tinha o meu trabalho, meu emprego, que certo ou não, eu tinha aquela importância todo mês, que era o sustento da família, não da empresa. Mas que era um... Que muitas vezes esse recurso era utilizado, porque assim, esse mês não tem dinheiro para isso, mas tem o salário dele que vai nos ajudar. Então existia também um conforto, vamos dizer assim, porque a gente sabia de onde esse dinheiro, esse recurso financeiro viria, que era do salário dele, né? E assim, isso foi vindo cada ano, né, equilibradamente, né? Até quando veio a pandemia, que nos deu um susto, né? Porque você tem um compromisso com 70 funcionários, você tem uma estrutura grande, e aí vem essa coisa chamada aí Covid. Mas tivemos apoio das famílias, tivemos apoio do governo, e a gente conseguiu atravessar. Estamos aqui em 2025. E um detalhe interessante foi que o número que nós tínhamos no início da pandemia, 2020. não me recordo o ano, estamos em 2025. Ainda não conseguimos o nosso número de estudantes daquela ocasião. Estamos agora equilibrando. É como se estivesse, na nossa realidade, retornando àquele ponto. Eu acho que a maioria das negócios, empresas, né, de educação. Eu não sei. ela tem muitas. Na época eu lembro que eu tinha grupos de diretores, né, e gestores de escola no WhatsApp, e aí mais um fechando, mais uma escola, e eu falava, nossa. Aí nosso filho mais velho, ele ajuda Evandro a administrar a escola. Uhum. E ele falava assim, mamãe, a gente vai ter que mandar embora, porque não vai dar. Eu falava, calma, meu filho, calma. Cara. E assim, eu não sei também, porque era uma coisa mais forte que eu. No início, bem no início, foram momentos difíceis, não com relação à escola em si, mas o que ela traz junto. Porque assim, você lidar com as famílias é muito complicado, porque cada um vem com a sua cultura, né? E aí chega na escola, vamos misturar essas culturas todas e você tem que administrar isso. Então, pais que não acreditavam no nosso trabalho e que queriam denigrir, e aí eu tinha que, né, me mostrar emocionalmente forte, mas hoje eu vejo e agradeço essas pessoas terem passado pela minha vida, porque eu me tornei uma outra pessoa. Eu era frágil, eu era sensível, né? E hoje não, hoje assim, eu sou um bambu. Vem um vento, ele vai, sabe, me levar quase no chão, mas eu vou voltar, porque eu tenho uma certeza do que eu quero para o mundo, porque eu acho que a educação muda, né? Transforma. Por mais que transforma, por mais que eu digo espaço, tá? Porque eu tenho alunos neurotípicos lá dentro da escola, mas ele tem que ser respeitado como ser humano. Então eu tenho que olhar para ele, tem que ver o potencial que ele tem e ajudá-lo a crescer como ser humano. Então, assim, é olhar e ver, ele vai crescer, vai se tornar um adulto e ele precisa ter autonomia. E eu preciso fazer alguma coisa por ele. Então, assim, eu acho que o senso de querer mudar era maior do que tudo que vinha. Porque às vezes eu chegava triste e falava para ele, chega, eu não quero mais. E a gente trabalha tão sério, faz um trabalho tão bonito e as pessoas não estão reconhecendo. Ele, as pessoas não. É essa pessoa em especial. Esquece isso, vamos lá. Aí, nada melhor do que um sono, né, bem dormido. E aí você acorda com mais disposição e fala para você mesmo, não vai ser essa pessoa que vai derrubar o meu sonho. E detalhe, Cláudia, que nesse sentimento seu também já aconteceu comigo. De eu chegar em casa e falar, Cláudia, só, quero mais isso para mim não. Tá no início. Aí ela, mas, olha só, isso eu não quero viver isso. Não quero. Não é isso que eu quero para minha vida. Não, calma, é um pontual, vamos analisar. E de fato era pontual. Mas são os desafios da vida, né? A vida tem um grande desafio diário. Não é esse mar de rosa.
Muitos que chegam na escola, hoje vê a escola montada, eles não sabem essa trajetória toda, né? O que foi construído, o que ainda se constrói até hoje. Uhum. São 18 anos e eu não paro de empreender, de inovar, de criar, de botar projetos novos. E o mais interessante, Décio e Bruno, é que o que eu acho que mais importante dentro da empresa, da escola, são as pessoas. A minha equipe. Esse é o bem mais valioso que nós temos. O resultado só sai com o esforço e o comprometimento individual. E eu posso dizer que acertamos. O nosso jeito de lidar com a equipe, o nosso jeito de respeitá-los, de entender, de poder ajudar, não só financeiramente, mas de uma forma geral. Eles sabem bem, se você for na escola hoje entrevistar toda a minha equipe e perguntar quem é Cláudia, quem é Evandro para vocês, eu acho que muitas empresas, talvez, não estou querendo aqui jogar confete em mim, mas o que eu acho que falta muito é essa valorização humana. Porque o resultado quem traz são as pessoas. Evandro, te ouvindo, eu penso que estou no caminho certo, porque eu também acho muito importante valorizar pessoas. Isso. E os mais próximos são os nossos colaboradores que estão ali junto com a gente, vestindo a camisa. Uhum. No início de cada empresa, tem o seu sacrifício, as dificuldades. Por exemplo, no meu negócio, eu precisei deixar de fazer muito as minhas vontades, viajar e tantas outras coisas, comprar carro, para priorizar a empresa. E acredito que vocês também, para a empresa ter o sucesso que tem hoje, para ter o resultado que vocês têm, me conta pra gente um pouco desse início aí, do sacrifício do início que vocês tiveram ali para ter esse sucesso. Ó, um sacrifício que me vem à mente agora, por exemplo, o meu sonho era ter um sítio, uma chácara. Nós não vendemos porque precisou se pagar dívidas. Simplesmente o foco da família se direcionou um pouco. Por quê? Os meninos cresceram. Então, ir ao sítio, à chácara, eles já não iam mais conosco. Chegava lá, estava tudo meio que... Eu não estava mais acompanhando o sítio, porque eu acompanhava a escola. Então, eu abri mão do sítio, vendemos o sítio, pegamos a grana, investimos mais na escola, colocamos as coisas para melhoria. Então, assim, essa construção toda, ela tem uma história de bastante sacrifício nesse sentido. Porque eu poderia pegar o sítio, o dinheiro do sítio, e, sei lá, viajar ou comprar um carro mais novo. Nós nunca tivemos isso, né? A gente sempre tentou fazer as coisas equilibradas e fazer com que os colaboradores também crescessem. Então, uma das perguntas que eu costumo fazer quando entra um colaborador é que a vida dele, ela tem que melhorar. A vida do meu colaborador tem que melhorar. Em todos os sentidos. Na energia com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos. A vida dele tem que melhorar. E a grana vai esticar de alguma maneira. Quem entra na Girassol, a vida não pode ficar igual ou piorar. Ponto. Não pode. E tem 6 meses no máximo para isso acontecer. Se não acontecer, eu tenho que estar sabendo. Para poder ajudar a reverter isso. Como eu ficava no início, né, muito mais tempo dentro da escola, então, assim, a gente não tinha condições de ficar contratando, por exemplo, um professor auxiliar para quando um professor saísse, sei lá, ou tá doente, ou faltou, colocar esse professor no lugar. Então, quem entrava era eu. Então, faltou alguém no berçário, eu tô lá. E não tem a suplente, vamos dizer assim, né? A reserva na cozinha, e eu pra cozinha. Então, a gente, eu como diretora, vamos dizer assim, eu atuava em todos os lados, né? Na própria pandemia. Eu dei aula para uma turma. Então, assim, de manhã, 7h30 da manhã, eu tava com a minha câmera aberta, dando aula. Aí tinham 2 crianças que não conseguiam entrar junto com a turma, né? Porque realmente foi um período bem complicado, porque as crianças estavam dentro da casa dela, uma dormindo, a outra avó entrava no quarto para ajudar, então era aquela confusão. E 2 crianças não conseguiam assistir a aula junto com a turma. Então, na parte da tarde, de 1 até as 5, às 5h30, eu parava às 5, eu dava aula para 2 crianças pelo WhatsApp. Então, a minha sala, assim, na parede, né, tinha uma cartolina onde eu fazia brincadeiras, a gente brincava de forca. Você tem que criar estratégias, né? E aí, primeiro que foi difícil contratar professor nesse período, porque todos sabiam que o contrato era para trabalhar dessa forma. Muitos não tinham essa habilidade, porque você tinha que ter uma gestão emocional muito grande. E aí, não foi fácil, né? Mas a gente passou por tudo isso e estamos aí. Então, eu acho que o gestor não encontra nada fácil.
Mas hoje eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, porque me ajudou a crescer como pessoa e como profissional. Então hoje eu me vejo mais segura, mais forte mesmo, e digo para as pessoas: olha, vale a pena. Não é fácil, mas se você ama, né, tem condições de fazer, faça. Porque você não pode depois falar assim: ah, eu perdi uma grande oportunidade por medo, porque não tinha dinheiro. Dinheiro também a gente não tinha. E eu acredito que você também não tinha. E assim, a vontade tem que ser maior, Muito né? bem. Uma das coisas que o Décio tocou no ponto, que foi sobre a questão de, pô, você acaba abdicando de algumas coisas, né? Durante o empreendedorismo, você acaba abrindo mão. No meu caso, por exemplo, às vezes tem que entregar, às vezes chega uma quantidade de clientes, tem que entregar uma petições administrativas ali, e às vezes a gente acaba abdicando, por exemplo, de um aniversário, Uhum. de uma festa, ou então de um passeio, ou acaba adiando uma viagem, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas normalmente me perguntam assim, falam: Bruno, mas você vai ficar abrindo mão pra fazer isso? Por que que você não, né, sei lá, né, faz um concurso público, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, porque você não se diverte. Essa é a frase normalmente que eu acredito que vocês devam ter ouvido, todos os empreendedores já ouviram isso em algum momento. Você não se diverte. Só que hoje eu entendo o seguinte, cara, isso é a minha diversão. Eu tô dentro do meu playground. Esse é o caso de vocês também? Sim, e você falando aí me fez recordar. Alguns amigos falam que eu trabalho muito. A maioria, né? Quando a gente faz o que gosta, né? Sábado. Muito leve. Sábado é dia de manutenção. Eu adoro estar lá. Com a equipe, arrumando, consertando, colocando coisas novas. Já planejando o que vai fazer de melhoria. E meus amigos falam: só vive trabalhando, só vive trabalhando. Mas eu não sinto isso, eu não trabalho. Eu até mexi já, né? Eu ganhei na Mega Sena sozinho. Se ganhar na Mega Sena, ter esse sentimento que eu tenho, sentimento, não é a grana da Mega Sena. Uhum. O sentimento, se é que traz isso para alguém, né? O sentimento de feliz, porque tá com aquela grana toda. Esse sentimento do prazer, eu sinto. Até mesmo passando no final de semana, aí os amigos comentaram, né? Ah, eu falei: ó, meu horário de acordar agora tá passando para 8h30. Aí o amigo: ah, não, 6 horas. Eu falei: ah, não. Aí Cláudio falou assim: se for para trabalhar, ele vai levantar às 6. Olha só. Né, eu falei assim, se for para, porque dia de sábado, ele acorda, né? Eu fico um pouquinho mais na cama e ele acorda de boa, assim, e vai trabalhar. Aí eu falei: não tem problema, você diz para ele que ele vai trabalhar, que ele acorda. Vende para ele, Às diz, vezes não é um pouquinho para até passear, não. meio cansado, mas o grande lance é o sentimento. É a alegria de estar ali colaborando com aquela atividade, com aquele compromisso. E não sou eu. Quando a gente faz isso, somos essa equipe que trabalha durante a semana, a gente vai esse final de semana para fazer, e é um extra para todo mundo, e a galera vai com uma garra, e a escola vai se tornando uma escola mais bacana, mais agradável, que é esse o objetivo, né? Fazer com que as crianças, ao longo da semana, vão para a escola estudar. Mas não vão só para a escola, vão além da escola. Não sei se você consegue, mas além. Além. Pode ser a casa do avô, além. Ela vai com prazer. E te afirmo, percebo isso nas crianças. Muito legal. E você, Décio? Pô, Pra você também é assim? pô, é um privilégio. Eu Você sente que você empreender. tá dentro de um parquinho também? Você tá ali, existem desafios, mas faz parte? Literalmente, Você- né? Pra Porque é a mim, pizzaria dos brinquedos. É. Ele tá Para realmente no mim é playground. muito leve trabalhar na pizzaria dos brinquedos, até mesmo pela equipe. Hoje eu tenho 40 colaboradores, eu não tenho vontade de mandar nenhum embora. As pessoas que trabalham lá gostam de trabalhar porque é um ambiente bom. E muitas vezes eu escuto a mesma coisa que o Evandro falou. Amigos falando que eu trabalho muito, mas quando você faz o que gosta, Não enxerga como um você nem trabalho, tem né? o sentimento. Exatamente. Você não tem um sentimento que trabalha, né? Eu começo a trabalhar 9 horas da manhã, muitas vezes, e vou até meia-noite, né? Inclusive, eu gostaria de fazer essa pergunta, porque eu preciso melhorar nesse sentido, Uhum. em relação ao equilíbrio, em relação ao trabalho e à família, né? Que a minha esposa me cobra, né? Mais atenção, mas assim, como eu gosto tanto do ambiente de trabalho, aí eu passo um pouco do ponto e deixo um pouco a desejar da minha presença com a minha esposa. Vocês, em relação a esse equilíbrio de trabalho e empresa, como é que vocês dão atenção aos filhos, se tiver O neto? desequilibrado aí nessa questão sou eu. Tô tentando melhorar, mas o desequilibrado sou eu. Ela consegue administrar isso de uma forma melhor. Eu acabo ficando mais pro trabalho, passando do tempo, da hora. Eu sei, eu percebo isso. Enfim, eu tenho que me corrigir, né? Me adequar melhor a isso, porque a gente precisa também viver, né? Não é só trabalho. Então, por exemplo, o meu escritório hoje é na minha residência. Sempre foi. E isso não é bom. Quer dizer, isso é bom para um lado e é ruim para o outro.
É bom para a empresa. Controle, números, ações, planejamento. Porque como está na sua casa, você consegue Ação esticar. rápida. Ação rápida também. Esticar o horário, resolver problemas numa parte Não que tem deveria... distratores, né? Porque você dentro da empresa existem distratores. Toda hora chega alguém e fala. E É. dentro de E- casa não, é você sozinho com você. E aí o que acontece? Aí você acaba passando, fazendo isso aí que você comentou, né? Ainda além do tempo. E agora, aos 18 anos, eu estou mudando. O escritório vai para dentro da Girassol. Não sei como vai ser isso, não estou assim. Já tive mais preocupado, mas eu acho que vai dar certo. Eu que tenho que me adequar a essa realidade, que meu trabalho vai estar lá. Eu não vou poder estar 9 da noite, 10 horas, fazendo uma coisa e outra. Estou pagando uma conta, por exemplo. Não vai dar, porque está tudo lá. Minha mesa está lá, o computador está lá. Também não gostaria de fazer um lá e um aqui. Então tem que estar bem atento para isso. E é uma experiência que está vindo aí. Mas é difícil, sim. Vamos tentar, vamos tentar. E principalmente porque nós somos sócios, né? E aí, assim, Evandro tem uma característica bem diferente da minha, né? Ele é muito mais razão, né? Vamos lá, e é assim. E eu ficava me sentindo, sabe, triste de não poder ser eu mesma. Porque a mulher já é mais. Eu, pelo menos, sou bem sensível. E aí a gente batia de frente. Mas, ao mesmo tempo, somos sócios. E aí, como que você vai brigar com o seu sócio se à noite tu vai dormir com ele? É difícil. Então, assim, para equilibrar, né, eu conversava e dizia para ele: ó, isso não tá legal, não tá saudável, porque o meu medo é de você adoecer, porque se você adoecer e adoeceu e foi morar com o Papai do Céu, agora adoece e fica aqui, né? Dependente de várias coisas, e aí acabou a vida de todo mundo. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar para que isso não aconteça, porque quantos empresários ganham muitas coisas, mas não conseguem usufruir porque adoecem, né? Ou tiveram AVC, ou problema cardíaco. Então, assim, antes que aconteça isso, tem exercício físico, né? Uma alimentação melhor, Parece que a passeios com a Gisele, minha esposa, tá família. falando. Parece que a Gisele, minha esposa, tá falando. Então, ela que pediu para eu falar para você, a gente combinou antes. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses 18 anos, você comentou sobre mudança. A mudança ainda gera aquele frio na barriga dentro da empresa? Vocês ainda têm essa sensação? Ou não? A mudança já é do tipo, vamos fazer. Como é que é? É mais suave, né? Quando ele vem com uma proposta, né? A gente conversa. Eu sou assim mais, vamos dizer, flexível. Uhum. Se você acha que tem condições, porque ele fica com a parte financeira. Então, se ele está dizendo que tem condições, então vamos lá, eu abraço a ideia e dou força para que isso aconteça. Só que aí, como eu falei para vocês, nós temos um filho que administra e ele tem um pensamento totalmente diferente. Ele é muito mais controlador, ele quer ver tudo muito correto, muito certinho e sabendo exatamente o que vai fazer, né? Essa peça do quebra-cabeça entra aqui. Então tá, eu vou colocar aqui. Não, essa não cabe aqui, não vamos pegar mais nada. Então sempre ele tá junto com a gente, meio que fazendo a gente enxergar um outro lado que a gente não enxerga, que é legal também. Eu acho que a parceria dos três, né? Eu, ele e o nosso filho, que está começando agora, que a gente está preparando ele para ser o sucessor, que não adianta o dia que a gente for embora, quem é que vai continuar com a escola? A gente pretende que a escola continue para futuras gerações. Então, alguém tem que ser o sucessor disso. E aí o Gabriel tá lá com a gente. Então, às vezes, Evandro, não, porque tem que fazer assim, não. Deixa ele decidir, a gente só aprende fazendo. E aí ele vai errar? Tudo bem, mas ele vai prestar atenção no erro para não fazer de novo, porque a gente só deixa de errar quando a gente percebe que aquilo é um erro e a gente tenta. E aí não erra e legal, deu certo. Então, deixa ele fazer. E aí essa parceria dos três, eu acho que realmente está legal, está dando certo, porque a escola está crescendo. A gente está sendo visto como uma escola que acolhe, sabe? Que dialoga, que vê o outro como um ser humano e que está ali em crescimento. Então, o Gabriel está junto lá com a gente, porque ele trabalha na escola. Ele não trabalha home office, fica lá. Então, ele monta aquário com as crianças. Então, assim, com maior paciência, até falei para ele: Gabriel, você leva o maior jeito para dar aula, você tinha que fazer um mestrado, doutorado para dar aula em universidade, né? Porque ele tem maior paciência. E aí ele montou lá o aquário, as crianças, quando foram me mostrar, falaram: tio Gabriel disse que pode olhar, mas não pode tocar no vidro, tá? Quem falou foi o tio Gabriel, foi. Então, assim, essa parceria de estarmos todos juntos, em família, eu acho que é o tempero, né, da nossa escola está dando certo, eu acredito. Evandro, gostaria de fazer uma pergunta. O ponto forte da Girassol Creche Escola, no seu ponto de vista, qual é o ponto forte da empresa? A equipe como um todo.
sabe que o que nós buscamos é levar para as famílias que ali é a extensão da casa delas. Que, por acaso, o foco é passar um conhecimento e poder ajudar as famílias nesse desenvolvimento de cada ser humano que está ali, né? Fazendo refletir, pensar, porque viver é um grande desafio. Quando está tudo em harmonia, vivemos bem, todos nós. Eu com minha esposa, eu com meus filhos, eu com um amigo, eu como empresa, eu como cliente. Mas no momento em que algo acontece que destempera isso, surge dentro da gente um sentimento. Mas temos que trabalhar nossas emoções. Como lidarmos com a raiva, com a tristeza, ou como lidarmos com o sucesso, com a alegria. Então a escola tenta trabalhar toda a equipe com esse foco. Ali é a extensão onde é trabalhado todos esses elementos. Então acho que o sucesso está aí. E eu percebo isso, o feedback das famílias, o feedback das crianças. Nos pedem muito. Cadê o 6º ano? Cadê o 6º? Fazem, inclusive, A manifestação, manifestações internas. Queremos o 6º ano, queremos o 6º ano. passeata. E o projeto da Girassol é de bebê ao 5º ano. Nós não Mas vamos as crianças do 5º ano não querem ir embora, né? Porque acaba no 5º. E já estão fazendo motim para do 4º. Então, assim, isso é um resultado do trabalho que é realizado, né? Agora uma pergunta para Cláudia. Cláudia, o que é sucesso para você? Sucesso para mim eu acho que é um conjunto de tudo isso, né? De que a gente falou aqui, do amor pelo que faz, da dedicação, da sua responsabilidade quanto profissional que lida com vidas. E aí quando você vê que tá todo mundo feliz, né? Que tá todo mundo bem, eu acho que isso traz um conforto, né, interno, que eu posso chamar de sucesso, né? Eu acho que é um conjunto de tudo isso mesmo. Lembrando sempre que o nosso aluno é um bebê de 4 meses. É o maior tesouro da família. E que é nos entregues em mãos para cuidarmos desse bebê. A responsabilidade é imensurável. Não que quem está no 5º, eu não tenha que ter essa preocupação. Tenho. Mas em níveis diferentes, né? Então, a nossa responsabilidade, a nossa participação dentro da sociedade é muito grande. E trazer a equipe toda para esse pensamento, para essa energia, para essa pegada, essa remada, todo mundo com a mesma direção, Esse é o grande lance. E para isso, uma das coisas que eu sempre estou preocupado em perguntar para a equipe é: você está feliz aqui? Porque se não estiver feliz na Girassol, ele está na atividade que não combinou. Ele tem que ele tem que ir para uma outra empresa, um outro trabalho. Porque tem que estar feliz ali. E a maior parte das nossas vidas que a gente passa é no trabalho. Porque a outra parte a gente passa dormindo. O pequeno trecho acordado com a família, de manhã é um flash. Deve ser um oi, bom dia, boa tarde. Tô indo. O marido para um lado, a esposa para o outro, o filho para o outro. E à noite, aquele tempinho ali mínimo do encontro, do lanche ou do jantar. Então tem que estar muito feliz aonde está. Seja lá na Girassol, seja na Pizzaria dos Brinquedos, ou em outra empresa. É assim que eu vejo. E qual investimento que vocês fizeram na empresa, assim, que deu uma diferença grande no resultado? Por exemplo, eu vou contar a minha experiência. Uhum. Eu coloquei no meu restaurante um telão de LED para os papais verem lá o futebol e trouxe um número maior de clientes. Também fiz um investimento num viveiro de pássaros domésticos, onde os clientes têm uma experiência, eles colocam a comidinha na mão e o pássaro vem voando até a mão do cliente ali. Então, Depois a gente vai conversar sobre isso aí que eu quero colocar lá também. Né? então foi assim um investimento que trouxe bastante resultado. E a empresa de vocês, o investimento que vocês fizeram ali, que foi um excelente investimento. Eu acho que eu chutaria... São várias coisas, né? Mas eu acho que um grande lance lá atrás, em 2007, eu tinha um amigo, trabalhava, até um amigo, Gatino, tem um amigo, ele é o nosso amigo e nosso parceiro até hoje. Ele trabalhava para a indústria que eu trabalhava, na fábrica que eu trabalhava. E ele é um camarada trabalhava com câmeras e tudo mais. Aí, não sei como foi, a gente foi botar câmeras online. E ele com o projeto dele, porque não foi comprado isso. Ele fez um sistema. Ele fez um sistema, e é dele lá o sistema, lá, que a gente está junto até hoje. Então a gente começou com 1, 2, 3 câmeras, sabe quanto? Hoje nós temos 50 câmeras online para as famílias. Temos mais umas 10 nossas, que são imagens internas nossas, né? Mas isso foi um investimento que nós não fizemos com o propósito que as famílias veem.
Porque na época eu lembro que nós fizemos isso com a ideia de matar a saudade. Tô com saudade do meu filho, então olho pela câmera. Eu lembro disso, acho que vocês E, divulgaram isso e tudo. é. Aham. E Eu aí, lembro disso. os pais, quando chegavam lá, falavam: tem câmera, mas eu posso ver? Pode. Ah, então eu fico mais tranquilo. É. Trouxe para a família uma segurança maior. Mas não foi esse o objetivo. Era para matar a saudade, inclusive, de vovô e vovó que moram em Portugal, para ficar vendo netinho, a netinha ficar vendo. Não tem som, é só imagem. E aí aquilo Faz foi... todo sentido, né? Porque no caso de vocês era berçário, né? Que é Berçário, pequenininho. né? Então, acabou de ter criança, tem 4 meses, a mãe, 5 meses, a mãe já vai trabalhar e tudo, os pais já vão trabalhar, É. então bate aquela saudade de Pois olhar. é, Sim, mas, sim, né? saber como é que está. E esse isso, foi, verdade. acho que na sua Caramba. pergunta, acho que foi É. muito E importante. que acabou bacana. sendo um diferencial. Diferencial, é. Muito bacana. isso. Porque isso traz realmente, se eu tivesse, os meus filhos hoje são adultos, mas se eles fossem crianças e na escola deles, né, tivessem câmeras, eu ia ser aquela mosquinha, né? Porque será que meu filho age da mesma forma na escola ou longe de mim, né? Do que aqui em casa? Então eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma espiada. Então, eu acho que isso acabou sendo um diferencial, sim. E também tem que ter muita coragem, né? Porque você é uma escola aberta. Você não está ali Transparente. escondendo Não, nada, né? não Se tem um erro, Vamos vai ter um erro vamos e todo mundo vai ver. Então vamos resolver. lá. E muitas das vezes, os olhos dos pais, né, que estão ali na câmera, são os nossos olhos, porque eu não tenho como entrar em todas as salas. Mas se você tem um filho que está matriculado na escola, você pode olhar a sala, as dependências externas e tá vendo outras turmas. E pode, Cláudio, aconteceu isso, aí acho que não foi legal, não. E aí eu tenho como pegar a imagem, né, olhar e falar, realmente isso foi. E aí chamar o profissional que estava ali com aquela criança e vamos fazer diferente, se tem condições. Então tem como a gente fazer um treinamento, né, vamos dizer assim, a partir de algo que não foi legal com aquele colaborador. Então todo mundo, todos que entram para trabalhar sabem que nós temos sistema de câmeras. Eu, por exemplo, até esqueço, né, que tem isso, porque aí você fica tão no automático que você esquece, mas que é o diferencial. É muito importante quando uma empresa, assim, fundamental ter um diferencial. E eu tenho uma filha de 17 anos, eu não coloquei na Girassol, mas escutei falar das câmeras e senti vontade na época de ir até a escola, acabou que eu decidi não colocar Uhum. na época. Mas isso teve uma peso, né? propaganda boca a De repente. boca. Isso Ah, foi sim. comentado na época, né? É, né? Esse diferencial chegou até a mim, chegou até o Legal. Bruno. Então, a empresa ela tem que ter um Tem que ter. diferencial. Sim. E vocês, para conseguir os primeiros clientes, teve uma estratégia? Eu ia perguntar sobre e isso. hoje, qual é a estratégia de vocês para captar os clientes? Porque, vou falar a minha experiência. Há um tempo atrás, eu não precisava colocar propaganda nas redes sociais Uhum. e o cliente chegava à loja. Eu percebo que hoje mudou muita coisa. Hoje eu tenho lá o impulsionamento nas redes sociais praticamente todos os dias para manter o resultado que eu tinha antes. Vocês, estratégia, até mesmo para estarmos aprendendo aqui com vocês, conta pra gente Eu como vou complementar captar esses ainda. clientes. Eu vou complementar a sua pergunta. Como trazer confiança para uma empresa que estava começando à época e cuidavam de bebês, de crianças muito pequenas, né? Porque imagina você entregar o seu filho para alguém que você não conhece, não tem uma reputação no mercado. Uhum. Ninguém sabe ainda da empresa. Como foi esse processo também? Que eu tive curiosidade para entender como é que foi isso. E a escola ela foi aberta, né, em agosto. Então, assim, no meio do ano. Como não começamos com o segmento de fundamental, começamos na educação infantil, então você pode abrir em qualquer época do ano. Mas eu usei de uma estratégia que foi a seguinte: eu em julho eu fiz lá uma cartinha, né, convidando algumas famílias que tinham filhos pequenos, e aí coloquei em alguma caixinha de correio no meu próprio bairro, pedi que outros convidassem outras pessoas para um sábado de acolhimento, né? Seria um sábado onde não tinha professor ainda não, tá? A gente só fez uma conversa de boca a boca. Quando a escola abrir, a gente contrata vocês. Vocês querem vir um sábado aqui? Vocês vão receber por esse dia, mas não tem ninguém contratado, não tem aluno, a escola não tá legalizada. E aí, vários professores, na época desempregados, toparam, e aí fizemos isso. Então, enquanto alguns professores estavam com um grupo de crianças visitando a escola, porque a escola já estava montada, né? Quando aconteceu isso, a escola já estava montada. Então, as professoras ficavam no tanque de areia, no parquinho, brincando com as crianças, brincando de pintar, desenhar. E eu andei
com as famílias, né? Com as mães. Geralmente, na época, foram mais mulheres, né? Mães das crianças visitando a escola e eu mostrando. Isso aqui vai ser o berçário, né? Aí já tinha os berços. E aqui vai ser a salinha Estimulação. de movimento, sala da sociedade. E cada sala tinha um nomezinho e estava toda pronta com os mobiliários. Porque a gente tem que primeiro montar, vai uma comissão de funcionários do município do Rio, né, da Secretaria Municipal, porque a Educação Infantil é o município que faz esse gerenciamento, e aí eles é que autorizam o seu funcionamento, mas para autorizar, a sua escola tem que estar pronta. E aí a comissão não tinha ido ainda, mas eu podia apresentar. E aí, quando terminou o passeio, né, pedagógico pela escola, porque eu apresentei a metodologia, tudo, eu entreguei uma cartinha com a intenção de matrícula, então seria uma pré-matrícula. E aí eu lembro até hoje que o aluno 01 foi o Gabriel Santos, a aluna 02 foi a Isabela Cury, então assim, eu sei porque eu estava na secretaria, eu liguei para as pessoas dizendo, olha, a gente já pode matricular porque a escola está legalizada, então a partir de amanhã a gente já pode abrir. E aí os pais que visitaram a escola foram, então eu abri a escola dia 27 de agosto com 15 alunos. E em dezembro eu já tinha 40 e poucos. E aí a escola só foi crescendo. A própria supervisora da CRE, né? Ela chegava lá e falava assim, nunca vi isso, sua escola não perde aluno, você só está crescendo, você está crescendo. Que bom. Mas um trabalho humanizado também, né? Porque eu estava ali presente, eu entrava e quando eu via que a professora estava dando aula, mas não era daquele jeito que eu gostaria que fosse, porque eu tinha experiência, né? Então, eu não continuei dando aula porque eu achava que aquela falta um negócio, então eu pedia demissão, aquela também pedia demissão, até montar a minha. Então, eu entrava em sala de aula e dizia, não, vamos fazer desse jeito. E eu dava aula e falava, presta atenção, é assim. Ia para outra aula. E aí, as crianças que estavam no Maternal 2, os pais pediram, dá continuidade. Aí, criamos a pré-escola. Quando as crianças chegaram no final da pré-escola, começaram a me pedir para criar o ensino fundamental. E aí a gente fez o 1º ao 5º e a escola foi crescendo com aquelas crianças que fizeram a matrícula lá no início. Caramba, que legal. Evandro, Muito me história. fala de hoje a estratégia para captar os clientes hoje. É um grande desafio, né? Não, eu vejo que o maior, essa é a minha opinião, o que capta mais alunos é o boca a boca. Fazer um bom trabalho, né? É quem nos conhece e indica e vai propagando. E você que, não sei, Décio nunca foi à geração, né? Nunca entrou. Entrou? Dentro da Você geração, já foi na lá na escola? Já entrou na Entrou escola? lá? Não. Então, o dia que você puder, será um prazer mostrar. E provavelmente você vai falar o que muitos falam. Caramba, como é grande. Não dá para ter essa noção, não. Verdade. Isso é bem legal. Eu escuto isso no meu restaurante. A frente não apresenta o tamanho. A gente lá consegue atender sentado 700 pessoas. Caramba. Mas na frente, a pessoa, antes de entrar, não dá para ter uma noção. E a escola não deve ser diferente, porque o passo ali na frente não parece ser tão grande. Ela é comprida. Não, é. E aí isso é bem interessante, que as pessoas passam e falam, tudo organizado, tudo separado, tudo... Enfim, só elogios, né? Eu até brinco com a minha equipe, que eu vou atrás só de problemas. Eu não fico vendo o que está bonito. O que está bonito, bacana. Mas eu vou atrás dos problemas, para que eu possa tomar ação corretiva. E cada vez mais fazer uma escola mais bacana. Em todos os aspectos que a gente busca, né? Então, eu acho que trazer novos alunos é fazer um trabalho bem bacana, que isso surge, isso tem. Agora, é importante também fazer a divulgação. Num outdoor, na própria mídia, nas redes sociais, no Instagram, a gente sempre está fazendo, sempre está comentando, se você for colocar lá. Porque a escola é um ambiente muito dinâmico, né? Cada dia tem uma atividade, cada dia tem uma aula, cada dia as crianças estão explorando uma coisa e outra. Então, assim, a gente sempre coloca, e é legal, porque a gente pensa, aos 18 anos, que já somos conhecidos no bairro. E nós não somos. Não somos mesmo. Tem muita, muita gente que não nos conhece. E muitas às vezes até passa ali na frente. Mas passa, né? Passa de passagem. Ele não passa olhando para os lados, observando os lados. Isso acontece. Eu acho que o boca a boca é o grande canal. Acho que é como eu vejo, né? Foi muito bom esse momento aqui com vocês, saber um pouco da história de vocês. Prazer ter recebido vocês aqui. Eu gostaria que vocês, olhando para a câmera, desse uma palavra para o empreendedor que está iniciando, né? Para motivar ele, para dizer que vale a pena, que essa decisão, que não é fácil de empreender, né? Mas vale a pena. E fique à vontade, né? Olhando para a câmera. Primeiro a Cláudia,
tá? Pode falar com nossos ouvintes aí. Então, eu quero dizer que não é fácil mesmo. Mas quando você faz por amor, né, e tem isso em mente, dá certo. Eu tenho certeza. Não desistam, porque vai dar certo. Evandro, sua Então. palavra final. Antes de mais nada, quero agradecer a você, Décio, por essa oportunidade, né? A você, Bruno. E o que vocês precisarem da Girassol podem sempre contar conosco. O meu recado que eu dou ao empreendedor é que a meta número 1 é valorize a sua equipe. A meta número 2 é valorize mais a sua equipe. E a meta número 3, valorize mais ainda a sua equipe. Os resultados virão. E aquele que tem um sonho, que tem um projeto na cabeça. Que acabou que eu não falei muito aqui não, mas eu tinha os meus projetos lá atrás. E alguns até fiz um pouquinho, uns spotzinhos, mas não foram adiante, mas estou nesse projeto com a Cláudia. Que não desistam dos seus sonhos. Que às vezes a gente para muito preocupado com o dinheiro, com a grana, mas tente achar uma maneira e pense no seguinte: se não der certo, o que eu faço? E aí tem a solução, inicia, que vai dar certo. É isso aí. Bruno, sua palavra final aí para quem está nos assistindo aí, empreendedores que tem sonho e quer montar seu negócio, ou quem já montou o negócio, mas quer crescer, fique à vontade. Eu acho que o maior aprendizado aqui hoje, o maior insight que pelo menos ficou aqui ouvindo o Evandro, a Cláudia, foi de que você já está se divertindo. Você que tem um negócio e está começando ele, está fazendo, ele está acontecendo. Você está, às vezes, abdicando um pouquinho de tempo com a família, porque faz parte, que o negócio exige um certo desequilíbrio, principalmente no início, né? Você acaba tendo isso é um fato, isso não dá para negar. Mas eu sei que, no fundo, você está se divertindo porque você está fazendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, da mesma forma que para eles, principalmente para a Cláudia, quando começou, deu prazer. Então, não precisa se preocupar aqui desses momentos, porque eu tenho certeza, se você se dedicar, se você colocar o mesmo empenho, não precisa ser tanto tempo, mas eu tenho certeza que em pouco tempo você vai colher os resultados e nesse tempo aí você vai conseguir dar mais condições para sua família, dar mais condições de tempo, né, de saúde de tempo para os seus, né, pros seus parentes, para as pessoas que estão próximas de você, mas principalmente não se apega nisso. Ouvir do que os outros estão falando, você não se diverte, você só trabalha. Foca, se esse é o teu propósito, é esse o teu objetivo, segue porque você já está se divertindo fazendo o que você está fazendo. Vou deixar minha palavra aqui final também. Vou pegar uma carona com o Evandro. Nunca deixe de sonhar. Você que está aqui nos assistindo, sonhar vale a pena. Acho que quem sonha, ele vive mais feliz, porque ele acredita que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, eu considero ser mais feliz porque eu sou um sonhador. Nem tudo que eu sonhei, eu consegui na vida. Mas assim, o que eu consegui foi porque eu sonhei. E acredito que não foi diferente com vocês. Então, para você, a minha palavra não deixa de sonhar, mas também vamos na ação, realizar, colocar em prática. Um maratonista, para ele atingir lá seu objetivo no final, lá de 40 e quantos quilômetros? 42? Ele dá o primeiro passo, né? Ele treina, né? Ele treina, dá os primeiros passos para chegar lá para alcançar o objetivo. Então você aí, ó, para alcançar seu objetivo, precisa fazer o que nós fizemos e estamos aqui fazendo ainda, dando nossos passos para chegar no nosso objetivo. É isso. E o nome do nosso podcast, né? Você também pode. Ele foi escolhido pela minha história de vida. Eu com apenas a 5ª série, tomei uma iniciativa lá atrás, há 10 anos atrás, e montei uma pizzaria na minha casa ali, muito simples, e hoje eu posso dizer que Deus abençoou, a gente está com o resultado de indo para a 4ª unidade, e se eu posso, com apenas a 5ª série, você também pode. É só colocar em prática aí seu sonho e se dedicar, que é possível. Mais uma vez, te agradecer, Bruno, por estar aqui junto comigo. Evandro, eu agradeço. um prazer ter recebido você. Obrigado, viu, Evandro? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Deus abençoe. Grande abraço. Isso aí.